No 8º mês do 2º ano de Dário, como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Bacarias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte: Eu, o Senhor, fiquei muito irado com seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês: voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor todo, o Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? O que será daqueles profetas ainda vivos, por meio dos meus servos, os profetas? Eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram: Ó Senhor Todo-Poderoso, o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. No dia 24 do mês 11, chamado Zebate, do segundo ano do reinado de Dário, eu, o profeta Zacarias, filho de Bacarias e neto de Ido, recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Naquela noite, tive uma visão, e nela vi um anjo do Senhor, montado num cavalo vermelho. O anjo que estava parado num vale, no meio de umas moitas, e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos e outros em cavalos baixos, e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu: Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse: Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas: Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz E o anjo que o Senhor e o anjo do Senhor disse: Ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? Ó Senhor Deus, respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo, e disse as palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte: Esta mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade. Eu estou muito irado com as nações que vivem sossegadas, pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade todas serão construídos de novo. E o anjo me disse também: Anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas, e ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser sua cidade escolhida. Tive outra visão e vi 4 chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que querem dizer estes chifres? Ele respondeu: Eles representam as nações que espalharão pelo mundo inteiro os moradores de Judá.
e de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou 4 ferreiros. Eu perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: os chifres são as nações que se espalharão, os moradores de Judá, de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora estes ferreiros representam os que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres, isto é, aquelas nações que conquistarão a terra de Judá e espalharão o seu povo. Paz, irmãos! Nesta noite, o louvor foi preparado pelas crianças. Vamos adorar o Senhor juntos. Meu Deus!
Mansidão é viver como Jesus, foi manso e humilde até a cruz. Vivia em paz, mesmo estando em guerra. Nos disse que os mansos herdarão a terra. É obedecer, mudando a atitude, é o fruto do Espírito, grande virtude, que nos faz viver cada dia mais uma vida feliz que não cessa jamais. Mansidão é viver como Jesus, foi manso e humilde até a cruz. Vivia em paz, mesmo estando em guerra. Nos disse que os mansos herdarão a terra. Nos disse que os mansos herdarão a terra. Nos disse que os mansos herdarão a terra. Glória a Deus. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Bem forte. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Com Ele andarei, com Ele andarei. Graça e paz aos irmãos, uma boa noite a todos. É um prazer, é um privilégio estar com vocês aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Dentro desse sentido, eu quero já, nessa noite de quarta-feira, estar lendo com os irmãos. Gostaria que você me acompanhasse também nessa leitura. Salmo de número 3. Nós vamos ler o Salmo de número 3. Eu vou estar lendo aqui na versão Almeida 21, mas você pode me acompanhar na versão que mais lhe convier, que estiver aí à sua mão. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim.
Muitos dizem de mim: em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o seu povo. Salmo de Davi, um salmo muito inspirativo, um salmo que retrata um momento em que o rei Davi está passando por extrema dificuldade. Davi aqui ele se encontra fugindo do seu próprio filho Absalão. Lembremos que Absalão é o filho de Davi que ele teve com Batseba. Aqui, esse momento em que Davi ele escreve, ele é inspirado por Deus para conceber esse salmo. Ele foge do seu filho Absalão, porque Absalão se revolta e ele tenta tomar o reino de Davi. Esse momento está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, em que registra ali o momento em que Davi foge do palácio, porque Absalão está vindo com muitas pessoas do povo, ele seduz o povo, e ele quer tomar a coroa de seu pai, ele toma o palácio de seu pai, toma ali as mulheres, as concubinas. Davi deixa um monte de concubinas para trás ali, tomando conta do palácio, e foge, e Absalão vem e domina o palácio e tudo que Davi havia deixado. Ainda que de forma temporária, mas Absalão ele estava perseguindo o próprio pai. Percebam que aqui há um problema familiar inicialmente. Começou com o pecado de adultério entre Davi e Batseba. Depois migrou para uma questão familiar, ou seja, o filho contra o pai, e ao ponto de chegar até mesmo aos confins, chegar abrangendo, digamos assim, toda a nação. Uma crise familiar, na verdade, com consequências muito grandes e amplas para todas as pessoas. E aqui a gente já começa a pensar em algo. Nós devemos pensar que Davi, o livro de Atos capítulo 13, verso 22, retrata Davi como um homem segundo o coração de Deus. Paulo falando ali, né, no Areópago, ele fala essa questão. Por quê? Por mais de uma oportunidade, Davi, ele poupa Saul. Você vai lá em 2 Samuel 13, 2 Samuel 15, 16. Nós vemos muitos momentos em que Davi se volta para o Senhor. E aqui a gente pensa já uma primeira lição, que até homens que nós consideramos como exemplos passam por lutas. Até homens que de repente são assim dignos, digamos, de nossa admiração. E Davi, por que não? Ele era um rei, ele foi escolhido por Deus, ele enfrentou Golias, ele foi ali e poupou Saul várias vezes. Há motivos para que nós hoje em dia admiremos a figura de Davi. Porém, nós devemos sempre nos lembrar que até homens que consideramos exemplos passam por lutas, passam por dias ruins, dias de perseguição e dias de tribulação. Davi passou, eu passei e você certamente passará. Se nós passamos, poderemos passar ainda. Isso acontece, em última instância, porque nós somos pecadores. Nós aí somos pecadores e muitas vezes os problemas, as circunstâncias, as adversidades da vida tomam o lugar da nossa confiança em Deus. Eles se aproveitam desse calcanhar de Aquiles que a gente tem, que é chamado de pecado nas nossas vidas, e simplesmente entramos em polvorosa, simplesmente ficamos apavorados,
simplesmente ficamos deprimidos, angustiados e afligidos, assim como Davi estava. Não é fácil você, de repente, olhar essa situação e ver um filho perseguindo o pai, tentando tirá-lo tudo que ele tinha e, além de tudo, matá-lo. Isso nos remete aos versículos 1 e 2, quando nós olhamos Davi falando em que Davi ele expressa no versículo 1 e 2 que ele está num momento de grande dificuldade. Olha só o versículo 1. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido. Absalão começou sozinho, ele ali de repente arregimentou alguns homens do exército e de repente algumas pessoas da nobreza, e daqui a pouco o povo estava com Saul. Estava com Absalão. Estou aqui confundindo Saul, sempre fazendo uma confusão entre Saul, Absalão e Davi. Absalão vinha, ele não vinha sozinho, ele vinha com várias pessoas, o povo, muitos nobres, militares. E olha só o que Davi fala: como têm crescido os meus adversários, muitos se levantam contra mim. No versículo 2, além de eles se levantarem contra Davi, Absalão e os seus pupilos, os seus chegados, os seus parças, falam o seguinte: muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Ou seja, eles menosprezam tanto a questão de Davi ser o rei, ser dado por Deus, trazido ou elegido por Deus, a ponto de que nem Deus pode salvar ele. E muitas vezes, assim como Davi, nós temos esse sentimento de que os nossos inimigos estão crescendo, que os nossos inimigos estão prosperando, que os nossos inimigos, que os ímpios, como usando o jargão lá de Provérbios, o termo de Provérbios, os ímpios são muito maiores, têm crescido e têm se levantado contra nós. Em muitos momentos, assim como Davi fala aqui no verso 2, muitas vezes nós pensamos, e eles muitas vezes nos afrontam dizendo que em Deus não há salvação. Eles pensam que muitas vezes são tão mais poderosos do que nós, e muitas vezes a gente até acredita que eles são tão poderosos quanto nós, que eles falam: olha, em Deus não há salvação para ele. Os inimigos de Davi cresciam, eles zombavam de Davi, eles falavam: olha, nem Deus escapa, nem Deus tira ele das nossas mãos. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, a partir do verso 3, ele nos ensina algumas lições para esses momentos de dificuldade. Detalhe, ele só pode ensinar essas lições para a gente porque ele passou pelas dificuldades. Eles dão outro insight para a gente, né? Outra aplicaçãozinha rápida. Ele passou pelas dificuldades, ele foi perseguido pelo seu próprio filho. Apesar de ser rei, de ser em algum momento da história de Israel herói, de ser ali um homem segundo o coração de Deus, ele foi perseguido, teve problemas, teve fraquezas. Mas passando por tudo isso, e você vai lá no Salmo 51, você pode entender por que esse título de Atos 13:22, o homem segundo o coração de Deus, faz sentido. Davi passou por momentos de extrema dificuldade, e não foi só esse. A partir dos versos 3 em diante, nós vemos aqui 3 razões. Quero selecionar com vocês 3 razões para que nós, a despeito dos inimigos estarem crescendo, a despeito das bravatas dele dizendo que nem em Deus há salvação para a gente. 3 motivos para que, independente de todas essas coisas, eu e você possamos confiar em Deus. Eu e você possamos, ainda que estejamos tremendo, paralisados de medo, ainda assim pedimos: Senhor, tem misericórdia e me ajuda. É nesse sentido que eu quero seguir agora, para essas 3 razões em que o texto que Davi, inspirado por Deus, nos dá para confiarmos no Senhor. Versículos 3 e 4, olha só. Mas tu, Senhor. Esse mas, né, lá em Gálatas, em Paulo, tem muito mas. Ele dá uma quebrada. Davi lhe dá um panorama no versículo 1 e 2 de quão ruim, de quão preta está a situação para ele. Mas no versículo 3 fala: opa, peraí, mas tu, Senhor,
és escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Davi sabia o Deus que servia. Desde a vida dele, da tenridade como pastor de ovelhas, ele havia ali passado por inúmeras experiências. Ele havia enfrentado leões e ursos, quantas e quantas noites sozinhos nos montes, junto com o rebanho. Ele foi perseguido por Saul. Ele foi, por mais de uma vez, perseguido por Saul. Ele foi livrado pelos filisteus, por vários inimigos. Mas Davi sabia quem era Deus. Como pastor ele foi perseguido, como ali dentro do palácio foi perseguido, como rei após ser coroado ele foi perseguido. Mas vejam só o que ele fala: mas tu, Senhor, tu Deus, Senhor Deus, és o meu escudo ao meu redor. E ele usa essa figura do escudo, e assim, o escudo é um instrumento de proteção, porém, quando você usa o escudo na batalha, e estar com o escudo ao seu redor não quer dizer que você não vai levar flechadas, ou golpes de espada, ou lanças serão arremessadas contra você. O escudo é uma arma de proteção e defesa. Ou seja, você vai estar na guerra, mas o escudo, que é o Senhor, vai estar ao seu lado, assim como o Davi fala aqui que esteve ao lado dele. Você vai levar flechadas, você vai levar golpes de espada, você vai tomar aí umas lanças tipo tucarão ali, mas o Senhor é o seu escudo. O Senhor é a minha glória, Davi fala. E esse sentido de glória muitas vezes nos remonta aí à beleza, à aparência, a uma coisa assim voltada para a aparência, que apesar das lutas, Davi continuará, digamos, diante do Senhor, belo. Entendeu? Aquele que levanta a minha cabeça. Ele vai tomar espadadas, vai tomar golpes de espada, lanças, flechas, as metralhadoras, bazucas, sei lá o que. Mas o Senhor manterá a cabeça do seu servo erguida. Esse Senhor, ele, assim como o escudo, ele protege Davi. E aqui é a primeira razão para confiarmos no Senhor. O Senhor nos protege. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é aquele que nos protege em meio à batalha. O Senhor é aquele que não permite que os golpes do maligno nos derrubem. No verso 4, clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Davi, no meio da batalha, ele clama a Deus. No meio da perseguição, da tribulação, ele clama a Deus. Esse clamar não é falar, não é sussurrar, é gritar. Ele clama ao Senhor. E o Senhor, lá do santo monte, escuta o clamor do seu servo. Esses dois versículos nos falam da proteção do Senhor. Primeira, como um escudo, aquele que está ao nosso lado, nos cobrindo, impedindo que os golpes e aquelas armas nos firam, ok? Você vai estar na perseguição, você vai estar na tribulação. Davi estava, mas é protegido. E um segundo momento, o Senhor escuta a voz do seu servo, o grito, o clamor do seu servo. E aqui nós percebemos que, embora o Senhor está no alto monte, o alto monte não é tão distante a ponto de ele não poder ouvir a voz do seu servo. O Senhor está lá no alto monte, mas o Senhor está aqui. Ele está lá no alto monte como Deus santo e poderoso, mas ao mesmo tempo em sua onipresença ele está aqui como escudo, nos protegendo Davi. O Senhor nos protege. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Pessoas se levantam contra o seu servo, adversários têm crescido, eles zombam, mas o Senhor é o escudo, aquele que protege, e o Senhor é aquele que escuta o clamor do seu servo. Há esperança para mim e há esperança para você no meio das dificuldades e tribulações.
Há esperança para mim e esperança para você, em meio às adversidades que muitas vezes a vida nos coloca. Por quê? O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é aquele que está ao nosso redor. O Senhor é aquele que nos embeleza, é a nossa glória, é aquele que levanta a nossa cabeça, é aquele a quem a gente clama, ele lá do seu alto monte escuta a nossa oração. E mais, ele responde. Ele responde. Ele não apenas escuta, eu usei aqui o verbo escutar, mas o texto não fala que ele apenas escuta, ele responde. Confiemos em Deus. Ainda que seja difícil a batalha, ainda que seja difícil a tribulação, mas confiemos em Deus, porque Ele nos protege. Nós vimos até aqui, versículo 3 e 4, que o Senhor é aquele que nos sustenta. E aqui fica a certeza de que nós servimos ao Deus que nos protege e, além de tudo, nos responde em meio às tribulações e em meio às dificuldades. Por isso nós não devemos perder a esperança. Devemos confiar no Senhor e resistir firmemente. Um segundo momento que eu quero compartilhar, uma segunda razão, melhor dizendo, por que devemos confiar no Senhor em meio às dificuldades, está no versículo 5 e 6, que nos fala o seguinte: eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. O versículo 5 nos fala que o salmista, em meio à tribulação, em meio àqueles que se levantam e se multiplicam e zombam, ele consegue se deitar, dormir e acordar. O maior, muitas vezes, muitas pessoas nos dizem, muitos sábios nos falam que o maior e pior inimigo é aquele que habita dentro de nós. Ou seja, a nossa dureza, a nossa tendência pecaminosa. E aqui Davi, no versículo 5, ele nos diz que ele é capaz de, no Senhor, confiando naquele que é escudo e que responde às suas orações, ele consegue deitar-se, dormir e acordar. Quem pode deitar, dormir tranquilamente e acordar é aquele que está em paz. É aquele que não tem nada que lhe tire o sono, que lhe causa pesadelo. E Davi está nesse ponto porque ele fala, pois o Senhor me sustenta. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é que em algum momento, ainda que você possa estar em dificuldades, você precisa confiar no Senhor a ponto de que você consiga, por meio do Senhor, estar em controle, estar em paz. Não existe... É uma das primeiras coisas que acontece quando a gente está desesperado ou com alguma dificuldade, algum problema, que é perder o sono. Porém, Davi, ele fala que o Senhor o sustenta. Por isso ele consegue deitar-se, dormir e acordar. Algumas pessoas dizem que também em uma batalha a maior estratégia para vencer o seu inimigo é abalá-lo, abalar as suas emoções, desmoralizá-lo, fazer com que ele fique com medo. E o inimigo das nossas almas muitas vezes quer nos abalar, quer detonar as nossas emoções, nos tornar o nosso coração em frangalhos, causando temor e medo. Davi estava assim com a situação. Não é para menos, o seu filho está lhe perseguindo. Talvez ele inicialmente pudesse perder o sono. Porém, no momento em que ele se volta para o Senhor, ele busca a confiança no meio da adversidade. Ele consegue deitar-se, dormir e acordar. Porque em todos esses momentos o Senhor está com ele. O Senhor está o sustentando, dando suporte, está lhe dando força, ânimo, mantendo ele firme. Que eu e você, nesses momentos de dificuldade e de problemas, nos lembremos que o Senhor nos sustenta. Ainda no verso 6, aliás, uma questão aqui, o verbo sustentar, Deus estava com suas mãos sobre Davi.
No meio da crise de Davi, Davi poderia ter um sono de paz. Um bom sono, a gente já tentou dizer aqui, é uma expressão de confiança no Senhor. No versículo 6, ele fala que não tem medo de milhares que o cercam. Ele não tem medo porque, apesar do burburinho ao redor dele, versículo 1 e 2 ali nos fala isso, né? Apesar de Absalão estar com muitas pessoas, centenas de pessoas ali em volta dele, ele não tem medo dos milhares que o cercam, porque ele sabe que em meio a essa situação o Senhor o sustenta. E assim nós também, irmãos, que somos filhos de Deus, pela misericórdia dele, do Pai. O Senhor te sustenta. O Senhor me sustenta. Trememos, vemos o burburinho ao redor, mas aqui com Davi podemos aprender que podemos ter paz. Uma paz que não vem de nós, do nosso autocontrole, da nossa confissão positiva, da nossa força de vontade. Uma paz que vem do céu, uma paz que vem daquele que está no alto monte e responde a minha e a sua oração. Uma paz que, embora milhares nos cerquem, podemos dormir, deitar, dormir e acordar. O Senhor é aquele que está ao nosso lado, aquele que nos sustenta. Salmo 89, 13 nos fala o seguinte, que o braço do Senhor é poderoso, está ao nosso lado. Confie no Senhor, confie em Deus, porque Ele sustenta. A sua destra a sua destra de poder está sobre nós. O Senhor não abandona os seus filhos. Nos momentos de dificuldade, de adversidade, confie no Senhor, porque temos visto aqui, primeiro, que Ele nos sustenta, que Ele nos protege, versos 3 e 4, e que Ele nos sustenta, versos 5 e 6. Além de Ele nos proteger e nos sustentar, suas mãos estarem sobre nós, por cima, por baixo, né, ao nosso redor, Ele nos salva. Versículo 7 e 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra-lhe os dentes. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o seu povo. Davi, ele clama, a gente vê ele clamando no verso 4, e agora no verso 7 ele fala, levanta-te, Senhor, responde a minha oração, toma uma providência. O meu problema é urgente, preciso de socorro, preciso do Senhor. E o que ele pede? Salva-me, salva-me, meu Deus. Salva da morte, salva-me da perseguição do meu filho, salva-me dos meus inimigos. E você nessa noite? Você pode dizer ao Senhor, levanta-te, Senhor, e salva-me. Salva-me daquilo que te tira o sono, salva-me daquilo que te traz importunação, daquilo que te faz pecar, daquilo que te faz não ser fiel a Deus, daquele problema, daquela dificuldade. Salva-me, Senhor, é o que Davi fala, e nessa noite eu convido você também a no seu íntimo pedir, Senhor, levanta-te e salva-me, salva-me, meu Deus. Salva-me, Senhor, de qualquer situação adversa. Deus é poderoso, é tremendo, é grandioso para nos salvar de qualquer situação adversa. E aqui a gente precisa ter em mente que a salvação ela está relacionada à justiça do Senhor que nos será implantada. Ou seja, o Senhor levanta-se com justiça. E a justiça dele nos é atribuída por meio de quem? De Cristo Jesus. Ou seja, temos um advogado Cristo Jesus, temos o Salvador Cristo Jesus, temos o mediador Cristo Jesus, que nos propicia ao quê? A podermos chegar diante do Senhor e falar, salva-me, Senhor. E por meio dele somos salvos. Não só das adversidades momentâneas da sua vida, da sua existência, mas somos salvos do maior de todos os males, do maior de todas as nossas dificuldades,
da maior doença de todas, que é o pecado. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. E aqui, no meio do versículo 7, ele tem uma imprecação, né? Pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. Assim, eu vendo isso, qual que, no boxe, né, na luta, talvez aí vale tudo, alguma coisa, eu não manjo um monte dessas coisas, mas uma coisa, um dos golpes mais humilhantes para alguém que é derrotado no ringue é tomar um soco no queixo, assim, né? E aquele negócio que toma um soco no queixo, o cara cai para trás, assim, né? Desacordado, estribuchando. E Davi fala assim, olha, atinges no queixo todos os meus inimigos. Ele está falando, Senhor, essa é uma forma que Davi fala para Deus, olha, de Deus humilhar os inimigos. Deus humilha os inimigos de Davi. E Deus, de forma miraculosa e poderosa, não apenas humilha, ele sobrepuja todos os nossos inimigos. O maior de todos os nossos inimigos, vivos na EBD, o mundo, o pecado e o próprio Satanás. Todos eles, digamos, tomaram um soco no queixo, quebraram-lhe os dentes. Deus em Cristo Jesus faz isso. Versículo 8. A salvação vem do Senhor e a sua bênção está sobre o seu povo. Primeira coisa legal aqui no verso 8, a salvação vem do Senhor, nos remete a Jonas 2,9, né? Ele lá no ventre do peixe, ele cita esse salmo, tá? A salvação vem do Senhor. E uma segunda coisa legal, ele fala assim, a tua bênção está sobre quem? Sobre o seu povo. Ou seja, Davi é povo de Deus. E a bênção do Senhor está sobre esse povo. Eu e você somos povo de Deus. A bênção do Senhor está sobre nós. A salvação só do Senhor, essa salvação que vem do Senhor está sobre nós. A salvação em seu sentido mais amplo e abrangente, poderoso e miraculoso, que é a salvação em Cristo Jesus, mas também o socorro bem presente no tempo de angústia, e no tempo de tribulação e no tempo de adversidade. Veja que privilégio que nós temos como povo de Deus de poder desfrutar a salvação de Deus, desfrutar a bênção de Deus, poder desfrutar a presença de Deus, poder desfrutar a proteção de Deus, o sustento de Deus. O Senhor, nesses versículos 8 e 9, Ele é aquele que nos salva. Ele é aquele que está conosco. Oh, glória a Deus! Já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, porque temos agora Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus que é o Emanuel, é o Deus conosco, é o enviado de Deus para nós. Esse é o Senhor que nos salva. Esse é o Senhor que me salva. Esse é o Senhor que te salva. Esse é o Senhor que te salvou e que me salvou. E agora, em Cristo Jesus, temos o privilégio de sermos abençoados como povo de Deus. Nesse salmo de 8 versículos, nós vemos, e partindo para o final, a situação em que Davi estava, perseguido por Abisalão e seus comparsas ali, né? Mas nós vemos que em meio a toda essa dificuldade, o salmista nos transmite, inspirado por Deus, essas 3 lições, ou 3 razões para que eu e você não desanimemos, mas confiemos poderosamente no Senhor. Nós vimos que a primeira razão que temos para confiar em Deus é que Ele nos protege, versículo 3 e 4. Nos versículos 5 e 6, nós vemos que devemos confiar no Senhor porque Ele nos sustenta. E nos versículos 7 e 8 nós vimos que devemos confiar no Senhor porque Ele é a nossa salvação. Ele é aquele que nos salva. Nós podemos, eu e você, podemos confiar em Deus porque Ele nos protege, nos sustenta e nos salva. O que mais precisamos? Somos tão pequenos e pecadores que mesmo sabendo dessas verdades nós nos desesperamos. E aqui eu quero encerrar essa mensagem orando. E gostaria que você orasse comigo. Se colocasse diante do Senhor junto comigo. Eu vou orar e estar encerrando esse culto também, tá bom? Oremos. Ó Deus,
A minha alma tem sede do Senhor, assim como a corça suspira pelas torrentes das águas. Ó Pai, nós vimos que o Senhor é grandioso, que o Senhor é amoroso e bondoso a ponto de nos proteger, nos sustentar e nos salvar. Ó Pai, vivemos dias em que muitas de nós temos medo. Vivemos dias de incerteza, de insegurança em várias áreas da nossa vida. Nosso país vive um burburinho que é algo que dá medo. Quer seja na econômica, política, na área da saúde, a igreja. Ó Pai, mas nesses momentos, eu peço para mim e para a vida do meu irmão que está aqui me ouvindo nessa noite. Ó Senhor, protege-nos. Em nome de Jesus, protege a vida do meu irmão, de sua família. Protege a tua igreja. Protege os nossos líderes, o nosso pastor. Protege-nos, ó Pai. Seja o nosso escudo e responde às nossas orações. Não porque mereçamos, mas porque somos miseráveis e precisamos de Ti. Pai, sustenta-nos. Sustenta que possamos deitar, dormir e acordar debaixo da Tua sustentação, da Tua misericórdia, porque o Senhor é Deus que sustenta. Sustenta Teu povo nesses dias de adversidade, de Covid. Sustenta a Tua igreja em todo o nosso país. Sustenta cada família da Resgate para a Vida. E salva-nos, Senhor. O Senhor já tem nos dado tão grande salvação em Cristo Jesus. E que coisas pequenas que muitas vezes nos tiram a paz dentro, em contraste com a salvação em Cristo, se tornam pequenas, ó Pai. Se temos a maior salvação, que é a salvação da ira vindoura, a salvação, ó Pai, do domínio do pecado, de Satanás e do mundo, essas coisas menores que insistem em nos apurrinhar, ó Pai, o Senhor é poderoso e infinitamente glorioso para também nos salvar, nos dar condições de suportar, de passar, de vencer para a honra e glória do Teu nome. Por isso, ó Pai, eu coloco diante do Senhor cada vida, cada irmão que está aqui nos ouvindo, prestando esse culto ao Senhor, pedindo, ó Pai, para que o Senhor incute neles essa confiança, essa esperança de que podem confiar no Senhor, porque o Senhor está diuturnamente os protegendo, o Senhor está constantemente os sustentando, e o Senhor está ali como braço forte os salvando. Pai, honra e glória sejam dadas ao Seu nome, por esse momento, pela Tua palavra, pela Tua igreja, por esse culto, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus os abençoe, que todos vocês tenham uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.